começar o Entrelaçadas, a sua dose artesanal de podcast. Oi, eu sou a Fernanda Frias e não existe dom ou talento sem treinamento. Oi, eu sou a Dani Ribeiro, uma canhotinha que foi acusada pela própria avó de não levar o menor jeito para bordar. Olha só, revelações, como assim? Pois é, pra você ver como são as coisas, né? Caramba, a gente ouvir isso da própria avó já complica um pouco no começo, Foi né? traumático. Ela não viveu pra eu poder desmenti-la, infelizmente, tadinha. Ela não Poxa, viu. mas... Em algum lugar aí no universo ela deve estar observando. Ela dá nada, aquela menina. Olha só, né? Bom, antes da gente começar o episódio, eu queria dar alguns recadinhos da paróquia, coisa rápida, lembrar para as pessoas aqui. Primeiro, não esquece de curtir, de compartilhar, de seguir a gente em todas as plataformas. A gente tá no Instagram, no Facebook, tá em, assim, tudo quanto é plataforma. Se aparecer, eu tô lá, sabe? Vai lá que a gente aparece. Curte, compartilha, que é muito importante pra gente. Número 2, camisetas. A gente tem sim estampas de camisetas muito legais pra quem faz artesanato, muito bacana. Agora a gente tá com parceria com alguns artesãos, inclusive farei esse convite para a Dani depois. Opa! Se ela quer fazer uma camiseta comigo, bora. Uma estampa, que a gente sempre procura estampa legal, né, de camiseta pra galera do artesanato. Não tem muita coisa por aí, né? Vejo. Só as do Entrelaçadas. Ah, olha só, muito bem, adorei já a propaganda. E o que a gente ganha com as camisetas ajuda a pagar os custos desse episódio, que estávamos falando, inclusive, antes de gravar, né? Aqui tudo em dólar, o negócio não tá fácil. Não tá mole, não. Ajuda nós aí. Exatamente. Vai lá na nossa bio que tem o link pra comprar todas as camisetas. Tem ecobag, tem caneca, tem camiseta masculina, feminina, infantil. Não, é presente pra família toda, não tem erro. E número 3, o nosso Apoia-se. Não esquece de apoiar o nosso trabalho, que além de ajudar a Fê aqui a continuar trazendo conteúdo toda semana pra vocês, você entra também no nosso grupo lá do Telegram, nosso grupo de elite do Telegram, onde as pessoas ficam sabendo das coisas antes de todo mundo. Eu já posto episódio antes, coloco os convidados antes, dou preferência pras perguntas deles também. Vai lá no apoia.se/podcast entrelaçadas, que com 5 dinheirinhos você já me ajuda aí todo mês a continuar com esse conteúdo, beleza? Então, bora pro episódio. Bom, Dani, primeiro, conta um pouquinho pra gente quem é Dani Ribeiro. Bom, quem é Dani Ribeiro, hein? Pergunta difícil, né? É uma pergunta profunda. Bom, eu sou, para começar assim, né, para já desfazer qualquer dúvida a meu respeito, eu sou procurada em pelo menos 5 estados por viciar mulheres na arte de bordar. Bom, eu sou mineira, ó, o pessoal já vai perceber pelo sotaque logo de cara, né? Mineirinha do pé rachado. Sim. Mas eu morei... Adoro esse sotaque, aliás. É bonitinho, né? Mas eu morei no Rio por 11 anos e aí de vez em quando dá umas puxadinhas no S também, mistura tudo, é uma misturada. Tô morando em Goiás há quase 8 e, surpresa, eu não nasci no artesanato, né? Pois aliás, é. o tema... Não, isso assim é um negócio que dá uma explodida na cabeça como, da galera. Como assim? Geralmente as pessoas se assustam muito quando eu falo isso nas aulas e Sim. Eu sou da área de tecnologia, eu vim da área de tecnologia. Hoje eu sou da área do artesanato, né? Sim. Mas eu trabalhava com redes de computadores, né? Uma pessoa Caramba, nerd. da água pro vinho, né? É, totalmente. Caramba. Mas lá no Rio que nasceu, né? Antes era Malagueta Craft. Uhum. Eu trabalhava muito com cartonagem e encadernação. Começou por hobby, foi totalmente por hobby. Aí depois eu fiquei desempregada, né? E aí a gente vai falar mais sobre isso. A gente vai falar sobre isso. Sim. A gente vai falar, mas eu sou mãe, né, de 3, já adultos, já sou até vó. Puxa avó vida, nova. né? Não, olha, Chofem, eu sou chofem. eu acho que tem alguma coisa errada, assim, vou dizer. Estou vendo a Dani enquanto a gente grava, mas vou fingir que eu acredito nela. E meu neto, eu até postei hoje no Instagram, meu neto já tem canal no YouTube e eu não. Então tá, né?
Então, ok. Ele vai te ensinar algumas coisas, pensa no lado positivo, Com entendeu? certeza. Mas é isso. Então, hoje em dia eu trabalho com bordado. Bordado acabou tomando um espaço maior, né, na minha vida. Eu não deixei de trabalhar com encadernação, mas eu meio que fiz uma pausa. E eu trabalho com bordado desde 2015. E ele acabou... Já faz um tempo? Já tem um tempinho. Mas ainda assim, no mundo do artesanato isso é pouco tempo, né? Sim. Porque geralmente as pessoas, não, mas você borda desde criança? Quem dera, né? Até porque a minha avó fez a gentileza de falar, você não leva o menor jeito pra bordar, minha filha. Menina, conta isso, assim, vamos lá. Quer dizer, então, que você é neta de bordadeira de mão cheia? Não, a minha avó ela não era bem bordadeira. Tá. Ela era crocheteira mesmo. Crocheteira, ela era de verdade, assim, raiz. Sei, minha avó. Fazia aquelas colchas enormes, tudo dela era crochê. Mas ela tinha bastante habilidade, né, com tudo quanto é trabalho manual. Até porque tinha esse lance de colégio de freira na época, que ela, né, já foi criada nesse clima, né? Então ela sabia bordar, sabia costurar, sabia pintar, mas ela gostava mesmo era do crochê. Quando eu tinha mais ou menos uns 9 para 10 anos, eu via, né, ela fazendo aquilo, eu ficava encantada, sabe? Eu falava, nossa, me ensina. E eu sou canhota, aí ela... Dificulta, filha, mas você é canhota, né? Ou seja, assim, porque quando canhoto, pelo menos naquela época, você parece que tinha escrito na sua tela, assim, na sua testa, né? Você não consegue fazer nada, né? Difícil. Então... Não, e ainda que o crochê, ainda mais, eu não sei se você chegou a tentar aprender o crochê é mais difícil ainda, eu acho. Eu fui aprender o crochê depois de velha também, do mesmo jeito que o bordado, sozinha, assim, por vídeo, né, no YouTube. Sim. É um pouco mais difícil mesmo, mas eu consegui. Pelo menos os granny squares da vida eu consegui fazer. Porque eu penso, né, quem vai explicar, assim, acho que não sei, na verdade, porque eu bordo também, mas nunca ensinei ninguém a bordar. Me parece um pouco mais simples explicar pra canhotos do que quando é o crochê, né? Porque o crochê tem a coisa da laçada. Sim. Eu não sei, quando eu ensino pra canhotos é sempre mais difícil. Tanto é que eu aprendi a fazer com a mão esquerda o crochê pra eu conseguir ensinar, porque senão parece que não vai, né? Sim, eu acho que o crochê tem uma diferença bem grande, sim. O bordado é menos complicado de ensinar, né? Entre o pessoal que é destro e canhoto. Mas aí eu pedi pra ela, aí eu vi um dia ela bordando e aí eu falei assim, então me ensina a bordar. E assim, ela me ensinou com uma paciência não muito. Sei como é. Né? Ela me ensinou ponto haste, inclusive, né? Durante uns 5 minutinhos. Ela faz aí. E, obviamente, eu fiz e não ficou lá essas coisas. Ela olhou assim e falou assim, filha, vai brincar, vai. Você não leva jeito pra isso. Você é canhota, você é desajeitada. Ai, será que tem a ver, então, isso? Que era por ser canhoto? Tem um pouco desse passo de achar que canhoto é desajeitado? Não sei, cara. A minha família é um lance meio louco também, sabe? Meu pai também não gostava que eu fosse canhota. Eu sou uma pessoa antiga, né? Então, antigamente... tinha esses problemas, né? E com algumas pessoas mais do que com outras. Então, assim, eles achavam que eu não fazia as coisas direito com a mão esquerda e tentavam forçar que eu fizesse com a mão direita, aí ficava uma porcaria pior. Porque, assim, né? É igual a gente que é destro tentar fazer qualquer coisa com a mão esquerda, é um desastre. E aí foi nessa... Então tá, não consigo. E aí você desistiu, falou, tá sim, bom. eu era criança, né? Então, as pessoas, os adultos falam as coisas pra gente, a gente acredita, né? Olha a responsa aí, gente. E aí eu fui, mas assim, eu gostava na escola, eu gostava muito de desenhar, ficava desenhando, sabe, naquelas divisões de matéria do caderno. Eu não fazia daquilo uma coisa assim, né, que mostrava, eu fazia pra mim, né? Mas fazia umas coisas até legais, mas aí acabei deixando isso de lado, né? Você vai e acaba se entregando, aquela coisinha meio programada de que, esse negócio de arte, que isso? Você é tão inteligente, vai fazer um concurso pro Banco do Brasil. Ai, meu Deus. Então, rolava esse tipo de coisa e foi ficando de lado. Aí, a gente deixou uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram lá do podcast. Algumas pessoas fizeram umas perguntas. Inclusive, já com o que a gente tá falando aqui, a Mariana Silva perguntou por que você achava que não tinha jeito para artesanato e o que te fez mudar de ideia.
Então, eu achava que eu não levava jeito porque eu fui doutrinada a acreditar nisso. Descobrimos isso aí. Desde cedo, né? E o que me fez mudar de ideia? É uma história até engraçada, porque eu dava consultoria num consultório de ortodontia na área de informática. E tinha uma colega minha que tinha trabalhado já comigo antes dando aula de informática também, que trabalhava lá. A gente revezava, né? A gente fazia um freela lá. E aí um dia do nada ela apareceu com uma caixinha lá, um porta-controle remoto. Eu não me lembro bem o que era, forrado com umas fotos. Que assim, hoje quando eu lembro, eu falo assim, gente, isso é cafona, é um fio de cabelo. Mas assim, na época... Todo mundo começou com alguma coisa cafona, pode ficar tranquila. Na época eu achei o máximo, mas como que você fez isso? Mas assim, eu fiquei surpresa porque ela também não era de artes nem de nada. A gente era totalmente ligada à tecnologia e tal, né? Nada de artesanato. E ela falou assim, eu vi uns vídeos, não sei o que e tal, e ela me explicou mais ou menos lá. Eu falei assim, vou fazer isso aí, né? Eu consigo. Se ela conseguiu, eu consigo, por que não? Comprei os materiais lá, imprimi as fotos que queria fazer e saiu lá o negócio. Aí comecei a fazer aquilo. Eu fazia umas coisas assim, meio psicodélicas, meio de rock, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Led Zeppelin, por aí vai. E tinha o finado Orkut na época, né, menina? Finado Orkut. Eu comecei a postar umas fotos daquilo lá e compartilhava aquilo, era comunidades, né? Eram as comunidades do Orkut. Nossa, gente, eu sou muito antiga. Eu tive Orkut, gente. E aí o pessoal começa, mas quanto é? Aí eu, como assim? Quanto é, né? E foi muito engraçado, porque logo de cara, assim, e eu falava, não, mas isso aqui eu fiz pra mim. Não, por favor, faz pra mim. As pessoas se amarravam no negócio, né? E eu falei, então tá. E eu comecei a fazer e aí de lá pra cá é história, né? Eu só fui. Aí eu fui pra encadernação quando uma dessas pessoas falou assim, mas você não faz cadernos com essa temática? Eu falei, não. Aí fui fazer. Mas posso fazer. Agora não, futuramente, em breve, começou. Mas aí eu fui fazer curso de encadernação lá no Rio também. Que legal. E aí a mãe do Japinga, inclusive, nossa querida Raquel, que temos aqui o nosso quadro com ela pergunta por que você migrou da encadernação pro bordado? Então, na verdade, assim, eu não cheguei a migrar, né? Eu ainda não abandonei totalmente a encadernação. A intenção de começar com bordado foi acrescentar uma coisa diferente no trabalho que eu já fazia. Que na época que eu comecei a fazer, quase ninguém... Hoje a gente já vê bastante caderno, né, álbum com capa bordada, mas quando eu comecei a fazer em 2015, era muito raro ver isso aqui no Brasil. Então, assim, eu fui aprender a bordar especificamente para fazer capas de álbum e caixas com bordado. Que eu achava assim, nossa, juntar isso deve ser o máximo. Porque às vezes eu fazia algumas encomendas de cartonagem, né? Algumas caixas, especialmente para coisa de casamento, que às vezes o pessoal pedia bordado, mas era aquele bordado à máquina. Sei. Que eu achava cafonérrimo. Mas eu acho ainda. Desculpa, gente, quem faz aí, tá? Não, eu entendo. E assim, eu falo assim, cara, mas se dá pra fazer a máquina, é lógico que dá pra fazer isso à mão. Eu só preciso aprender a bordar, né? Eu só preciso aprender a bordar. Só assim. Só né? preciso aprender. E aí, assim. eu comecei a procurar vídeo, né? Tem a Educar, né? Que na época ainda não era pelo sistema de assinatura, a gente comprava os cursos. E aí teve um curso... Não, eu já tinha começado a aprender por vídeos, eu já estava um tempinho bordando, eu falei, só preciso aperfeiçoar isso, né? Porque assim, os vídeos no YouTube, eles mostram, mas é aquele negócio, não tem aquela explicação, né? Aquela coisa. Sim. E são vídeos soltos, normalmente, porque aí você assiste de uma pessoa, depois de outra, depois de outra, né? Isso. Aí eu queria uma base um pouquinho melhor. Aí ia ter um curso daquela Muriel, do Le Petit Atelier, a francesa, né? E eu falei, nossa, que chique, uma francesa dando aula. E eu assisti o curso dela, adorei, comprei. E foi ali que eu aperfeiçoei, né? E comecei a aperfeiçoar para a encadernação, usando os princípios dela, porque eu via que o bordado dela era bem delicado, assim, era uma coisa muito fina, né? Eu acho que eu preciso pelo menos da base disso para poder aplicar no trabalho que eu faço.
E foi isso. E aí o negócio deslanchou, eu comecei a receber uma encomenda atrás da outra, foi ampliando, e aí da encadernação dos álbuns, às vezes as mães que me encomendavam um álbum, uma caixa com o bordado, queriam também o bastidor para o quarto, para a porta de maternidade, e isso aí foi crescendo, e daí a pouco eu já me vi dando aula, porque eu já dava aula de encadernação e cartonagem também, comecei a dar aula de bordado, e ele começou a ocupar esse espaço, né? E aí, mas na verdade eu tô com muita saudade de encadernar. Eu tô... Olha só. Bastante. Mas não tô tendo tempo. Hoje você foca totalmente no bordado. Porque tem os cursos, né, online. Eu gravei um há pouco tempo, é o que tá no ar atualmente, com as inscrições encerradas, e tô gravando mais um, preparando o material de outro, né? E aí tem os riscos, tem plano de assinatura, então você acaba, porque o bordado, não adianta você planejar o desenho, você tem que planejar o desenho, você tem que bordar para as pessoas verem como é que foi feito, né? Com certeza. E eu acho assim, o que eu queria, inclusive, focar agora no episódio daqui pra frente, era bem nessa parte do dom, do talento, né? A gente tem até uma pergunta aqui da Fabi, ela falou o seguinte, eu tenho 40 anos, ainda dá tempo? Bom, eu acho que dá. Então, Fabi, eu vou falar uma coisa. Eu tô com 48, né? Esse ano eu faço 49 e eu tô só começando. Pois é. E aí eu queria muito falar disso, de como a gente acha que às vezes se você não nasceu com o dom, se você não tem um talento, que você não vai conseguir, que tem muita gente que acredita nisso, né? Que a gente nasce com isso. Isso aí é controverso, né? Eu acho, super. Então, eu tenho uma coisa assim, eu acredito realmente que tem algumas pessoas que têm parece que a pessoa já nasce mesmo com uma coisa específica, não sei, né? Às vezes desde criancinha aquilo já se manifesta e tal. Mas eu acredito que dá pra gente aprender tudo, entendeu? E eu acredito muito assim que... Porque tem a história da pessoa também, né? Que influencia. E o ambiente familiar, tudo isso. Você vê, de repente, lá atrás, não que eu esteja reclamando, nem gongando a minha coitada da minha vozinha. Mas tudo bem, eu entendo. Ela não tinha... Ela sabia fazer, mas não sabia ensinar, não tinha muita paciência, tranquilo. Mas de repente, se fosse um outro ambiente, talvez realmente a minha história fosse de que eu já bordasse desde criança, né? Sim. Mas tudo bem. Então, assim, eu sou autodidata para 99% das coisas que eu aprendo, sabe? Eu gosto demais de estudar, sempre fui nerd, mas eu não tenho muita paciência de frequentar a aula, tá aqui, beleza. Você quer ir atrás daquilo, vou ali, aprendo, pronto. Eu gosto muito da prática, da coisa, não gosto muito de lenga-lenga. Então, mas eu acho que a gente tem como aprender tudo, né? Às vezes, quando eu olho para trás, assim, eu vejo fotos antigas, né? E aí eu vou fazendo uma retrospectiva do tanto que eu fui melhorando em tudo, né? Sim. Em tudo que é relacionado ao meu trabalho. Escolha de cores, a estética em geral de foto, as próprias fotografias, né? Não só a técnica do trabalho, mas todo o conjunto, né, da obra. Então, assim, são coisas que você vai estudando e você vai aprendendo, né? Acho que ninguém nasce fotógrafo, ninguém nasce designer, ninguém nasce pintor. Assim, de um jeito ou de outro você acaba aprendendo aquilo. Então, eu acredito sim que realmente qualquer pessoa pode aprender isso, X ou Y. Né? Eu acho que depende muito do quanto que ela quer se dedicar àquilo ali. Porque eu acho que no final das contas é o tempo de dedicação àquilo que a gente... esse tempo que a gente coloca naquilo, né? Você falou, por exemplo, de talvez se minha avó tivesse sido diferente, talvez, porque eu mesma, eu vejo que minha avó, ela teve mais paciência pra me explicar, e eu também insisti muito também, nem sei se foi muito paciência dela, ou também se foi minha insistência, né? Não, vó, quero aprender, e eu também sempre fui muito persistente nas coisas, e as pessoas olham pra mim hoje e falam, nossa, Fê, como você aprende fácil as coisas, mas eu aprendo coisas desde sempre, então realmente, eu acho que talvez tenha alguma predisposição
predisposição genética para algumas coisas mesmo. Talvez a gente nasça com algumas facilidades, mas se a gente não desenvolve isso, não há Cristo que faça, né? Do nada você, de repente... É engraçado você falando isso, né? Eu fiquei pensando aqui, eu falei assim, olha, de repente, se meu avô soubesse bordar, talvez eu tivesse conseguido um resultado melhor. Porque talvez o problema não fosse também a insistência, mas a disponibilidade. Sim. O meu avô, ele gostava de ensinar. E ele me ensinou a ler com 5 anos. Olha só. Por quê? Mas por quê? Porque eu fiquei insistindo e enchendo o saco. Eu não me conformava de olhar as placas nas ruas e tudo e ter que perguntar o que estava escrito ali. Que legal. E eu falei, eu quero ler. E meu avô comprou uma cartilha e me ensinou a ler, entendeu? Mas ele gostava de ensinar. Uhum. Acho que eu puxei talvez isso um pouquinho dele também, porque eu gosto de ensinar. Porque tem isso também, você tem que encontrar alguém que goste de te ensinar, né? A minha avó, ela não tem tanta paciência assim, eu lembro dela ter me ensinado as correntinhas e tal, mas hoje, se eu sentar com ela e falar, vó, me ensina, ela tem essas colchas que você falou, roupas, eu vou lá na casa dela, eu fico doida com as coisas. Vó, me ensina esse ponto, me ensina esse conjunto de pontos aqui. Ela pega a agulha, faz assim, 2 segundos, e aí eu falo, vó, não entendi nada que a senhora fez. O que é de errado com essas avós, meu Deus? Não entendi. Então, assim, hoje eu que ensino ela. Eu ensinei algumas coisas pra ela. Fio de malha, por exemplo, que ela falou, imagina essas agulhas grossas aí, não sei fazer nada. Então, eu ensinei algumas coisas pra ela, mas eu também gosto de ensinar. Então, depende também de com quem a gente cruza na nossa vida, né? Tem muito a ver. Tem muito a ver. E aonde você vai procurar também as fontes, né? Hoje a gente tem o YouTube aí com milhões de pessoas, mas antigamente não se tinha tanto, né? Então, a Educar surgiu desse jeito aí, que acho que foi muito bom pra muita artesã. Sim. Mas como é que você aprendia uma coisa antes? Não, era muito mais complicado. Você tinha que ralar mesmo, quase que ir pra biblioteca e pesquisar na Barça, como fazia na adolescência. Eu tô só entregando, né? Quanto que eu sou velha. Olha que eu já procurei coisa na Barça, hein? Meu Deus do céu. E a Jaqueline perguntou se demorou pra você começar a vender. Não. Foi papum. Papum. Eu até assustei. Mas você acha... Falei, sucesso, assim. Não, eu ficava procurando onde tinha a câmera escondida, né? Pegadinha. Porque eu falei, não é possível que essas pessoas estão querendo comprar essas coisas, né? E é engraçado, porque quando você começa, você não para. Porque um vai falando pro outro, nossa, onde você comprou? Aí vem gente que você nunca imaginou. Só pra você ter uma ideia, na época que eu comecei, eu divulgava só no Orkut, aí eu resolvi fazer um blog. Mas não era um blog, assim, de conversar. Eu só botava as fotos lá e, sei lá, escrevia alguma coisinha explicando. E as pessoas chegavam a mim por ali, sabe? E não tinha nada de ferramenta de marketing, não tinha nada do que a gente tem hoje. E assim, nunca faltou trabalho, assim, muito pelo contrário. É engraçado até falar isso, que na verdade eu tinha que recusar mesmo, porque não dava. Então eu fiquei durante um período trabalhando mesmo, né? Assim, não é que trabalhando, porque isso também é trabalho, né? Porque assim, eu ainda via como um hobby, né? Sim. Era uma coisa extra, era uma coisa paralela. O meu trabalho principal, né? Ainda permanecia. E aí depois que eu fiquei definitivamente desempregada, né? E falei, vou começar... Aí fui naquela onda, vou começar a estudar para concurso e tal. E aí eu falei, acho que já dá para ficar fazendo só isso, pelo menos até eu arrumar outra coisa. E tanto deu que eu passei em alguns concursos, só que eu não fui. Olha só, caramba, que coragem, né? Eu não fui. Porque você confiava no teu taco. Eu falei, não. Aí eu vi que aquilo ali, pra mim, era a minha vida. Assim, eu quero fazer isso aqui. Eu não sei se eu vou querer fazer pro resto da vida, mas hoje eu quero fazer isso aqui. E assim, eu não conseguia mais me imaginar dentro de um escritório, sabe? Batendo ponto e pegando ônibus, sabe? Nada contra. Eu acredito que tem gente que tudo bem viver assim, mas pra mim que não servia mais. Aquele formato de trabalho não servia mais. E aí você falou, vou investir nisso. Vou investir nisso. E aí foi. Aí no Rio mesmo ainda, eu já vivia
praticamente só disso, né? E depois que me mudei pra cá, pra Goiás, então é minha única fonte de renda, assim, eu só trabalho com isso. E uma coisa que a gente conversa muito é sobre essa coisa de encomenda, produto pronto, produtos, né? Produtos são sempre uma coisa complicada, que a gente tem um limite, né? Você mesma falou que chegou uma hora que você tinha que recusar coisas porque a gente não tem tempo. Você trabalhou muito tempo com produto e qual foi o momento que você viu que você precisava ir além disso? Ou foi necessidade mais orgânica mesmo, no sentido de as pessoas começaram a te pedir cursos? Como é que foi essa mudança? Então, eu comecei a entrar meio que no meu momento de rebeldia. Porque, assim, a questão da encomenda, pra mim, no final das contas, assim, eu sou super grata a todo mundo que fez encomenda comigo, porque foi o que colocou comida na minha mesa durante muitos anos, né? Mas quando eu comecei a ampliar essa coisa do bordado e dar curso e tal, e eu queria também aprimorar a parte do desenho, criar as minhas próprias coisas. Então, eu comecei... aquela coisa da encomenda começou a virar para mim o mesmo cenário do escritório, bater ponto, dar satisfação, você entendeu? Você tinha o chefe ali, né? Praticamente. Porque tinha o prazo para entregar e tal, e aquilo começou a me chatear um pouco, aquilo começou a sugar um pouco de energia e eu comecei a já não gostar tanto. E eu falei, não, mas eu quero continuar fazendo isso e eu tenho que mudar, eu tenho que arrumar um jeito de me manter fazendo isso sem me estressar, né? Sem essa coisa de ficar trabalhando com prazo e tudo. Aí eu comecei a focar nos cursos, eu avisei que eu ia parar antes, peguei bastante encomenda antes, com prazos longos. Fez um caixinha ali pra conseguir. Justamente, porque você precisa da parte financeira também, então eu preciso me calçar primeiro pra eu poder ir me desvencilhando aos poucos. E aí eu foquei um tempo só nas oficinas, né, nas aulas presenciais, viajando bastante e tal. Aí depois de um tempo eu comecei também, o pessoal me pedia muito risco para bordar. E aí eu falei, gente, mas como que eu vou fazer, né? Porque assim, eu tenho esse negócio também de querer fazer o negócio tudo muito bem feitinho. Né? Perfeccionista demais e tal. Eu falei, mas não é possível. Porque às vezes eu dava os riscos para as alunas nas aulas, mas era um negócio meio tosco, que eu tinha desenhado na mão, sabe? E só nem tinha vetorizado, nem nada, né? Então era um negócio meio assim, mas estava servindo, né? Sim. E eu falei, não, aí eu fui aprender a trabalhar com Illustrator e tal, porque eu queria fazer a coisa bem linda e maravilhosa. Aí eu comecei a lançar risco e aí eu falei, gente, esse mundo do digital é muito maravilhoso. Abriu um mundo, né? Abriu uma porta, assim, que você nem imagina muitas vezes. Eu falei, nossa, é isso aqui. Esses riscos antes, sempre foi criação sua? Como é que começou com esses desenhos aí? Porque é muito engraçado ouvir, me espanta, né? Alguém da tecnologia, de repente, começar a fazer riscos de bordado pra vender, assim. Eu acho super possível, mas é engraçado ouvir, né? Justamente. É aquele negócio. Do mesmo jeito que eu fiquei com aquela coisa na cabeça de que eu não dava conta e que depois eu tive que me desvencilhar disso pra poder trabalhar, eu tive que começar a trabalhar minha cabeça também pra me desvencilhar de um mantra que eu ficava repetindo pra mim, que era que eu não sabia desenhar. Olha só. E aí eu tive que voltar lá na minha adolescência, entendeu? E lembrar dos desenhos que eu ficava fazendo. Poxa, mas eu já desenhei, entendeu? E eu falei, não é impossível, pô. Tem duas mãos aqui. Porque tem gente que pinta com a boca, tem gente que pinta com os pés, eu consigo fazer isso, né? Sim. E aí mas assim, óbvio, não foi uma coisa assim. Eu comecei a comprar livros, né? E ver alguns vídeos e tal. E aí começava a praticar, tentava, sabe, pegar a base do desenho, mas nunca fiz curso mesmo. Começava a fazer rascunho, aí você vai aprimorando, a mão vai ficando mais leve, né, mais solta. E daí foi também pra parte, juntou com a parte do Illustrator, porque assim, o pessoal acha que quem trabalha com tecnologia sabe tudo de computador. Tá no computador, sabe, né? Não, você sabe fazer o desenho, porque você é da área de tecnologia, o pessoal não sabe que tem uma separação bem grande, né? A área que eu trabalhava antes era totalmente técnica, então não tinha nada a ver com arte. Então eu tive que aprender também a mexer com o Illustrator para poder transformar esses desenhos num
jeito mais apresentável, né? Mais bonito e tal. E foi. Sim. Aí aprendi a mexer com outras coisas também, fazer diagramação no InDesign e tal. Enfim, tudo do zero. Mas assim, eu acho que uma das coisas que boas, assim, sabe? Se eu posso falar essas barreirinhas que a gente vai tendo na vida, tipo essa da minha avó, você não dá conta? É porque a partir do momento que eu vi que eu conseguia quebrar aquela barreira, eu falei, eu dou conta. É claro que eu dou conta. Agora eu consigo qualquer coisa, né? Eu estou começando a fazer um curso de piloto de avião comercial. Não, mentira. Eu já acreditei aqui. Falei, como assim? Porque eu tô acreditando em tudo. Meu Deus do céu, a pessoa faz tudo. Não, mentira. Mas pode, se quiser. Sim, por que não? Se amanhã eu acordar com vontade, né? Quem sabe? Por que não, né? E é engraçado que eu fico pensando na encadernação. A encadernação tem uma coisa mais artística também, sempre tem, né? Todo artesanato tem, mas ela é mais técnica, né? Você corta, cola, tem uma coisa bem específica. O bordado já é tão mais livre, né? E você acabou se achando aí, sim, né? Mas é engraçado também como que às vezes nas aulas eu acabo puxando umas coisas da encadernação, né? Principalmente nas aulas presenciais, que o pessoal fala assim, que tamanho que a gente faz o ponto? Aí eu falo assim, não, esse ponto aí você vai fazer mais ou menos com uns 3 milímetros, 4 milímetros. Como assim, professora? O que é 3 milímetros, 4 milímetros? Isso? Ai, gente, desculpa, encadernação. Você ficou com as medidas na cabeça, aquilo, né? É bem técnico mesmo, né? O bordado é bem mais livre, mas tá tudo dentro. Não, eu acho que artesanato sempre tem. É a arte, no final das contas, tudo, né? Tudo é bem uma manifestação artística, seja uma coisa mais técnica, seja uma coisa mais livre, como desenho, mas você contando sua história é engraçado, né? A gente falar, cara, uma pessoa que se formou em tecnologia, né? Trabalhou muito tempo com tecnologia de informação, que é um negócio que você só imagina dados e dados e mais dados, né? E de repente tá desenhando riscos de bordado. Eu nunca imaginei que um dia eu fosse estar aqui, assim, vivendo disso, né? Todos os cenários, assim, nem dos meus sonhos, né? Eu imaginava, nossa, viver de bordado, era uma coisa muito inatingível. E aí, e como é que foi a recepção das pessoas, família, amigos? Você já teve algum preconceito de estar indo pro artesanato e largar a carteira assinada de tecnologia de informação, que é o futuro? Com certeza. Como foi? Sempre. O preconceito começou já na família, né? Agora pensa, a família já implicava assim, só porque eu era canhota, imagina quando eu resolvi virar artista. Eu acho que eles ficavam imaginando, assim, que eu ia virar uma hippie, né? Assim, vender pulseirinha na rua e tudo mais. Nada contra também, mas... Vender miçanga na praia. Eu acho que eles imaginavam mais ou menos isso. Então eu já ouvi todas as frases clichê, né? Nossa, você é tão inteligente. Por que você desperdiça a sua inteligência com isso? Nossa, eu acho que você poderia ganhar muito mais dinheiro se você largasse esse artesanatinho. Isso aí. Ai, meu Deus. Daí pra frente. Dói, né? Mas, que horror. Então, assim, sempre rolou uma descrença, né? Isso porque também isso não é arte, né? Não sei o quê, aquela coisa. Aí o pessoal nem como arte leva, né? Nem como profissão, nem como, sei lá, as pessoas acham que... Eu não sei, eu imagino que as pessoas pensam muito em renda extra mesmo, no máximo, né? Pra respeitar como um trabalho. Sim, e até mesmo no meio das pessoas que se interessam por isso, porque isso é uma pergunta que eu recebo muito. Dá pra viver disso? Eu falei, gente, mas vocês acham que eu vivo de quê? De luz do sol? Não, eu vivo disso. Eu trabalho só com isso. E não teria como eu trabalhar com outra coisa do tanto de tempo que eu me dedico, né? Agora, é aquela história. Sim. Você tem que ver o que você tá posto a sacrificar, né? É tanta coisa envolvida, né? Que você fala assim, mas eu consigo... Teve uma vez uma colega, mas isso mais na época de encadernação, que me perguntou assim, será que a gente consegue ficar rico com encadernação? Será que a gente consegue ficar rico? Assim, já é uma pergunta, na verdade, né? Essa questão de ficar rico, assim, é bem polêmica também. Exato, claro. O que é ser rico para cada um? Cada um tem um parâmetro. E, enfim, é muito complicado isso aí. E pensando assim, agora pra gente começar a fechar o papo, quais são as dicas que você daria pra quem quer começar alguma coisa nova ou pra quem acha que não é bom em alguma coisa e pensar em negócio mesmo? Quais são as dicas que você daria para que esse artesanato vire um negócio mesmo? Bom, as coisas aconteceram comigo de um jeito meio atropelado, né?
Então, uma dica que eu dou para quem tiver a oportunidade de se organizar, melhor, né? Então, assim, não faz a louca de, não, vou largar meu emprego e vou começar a viver disso, porque a fulana ganha muito dinheiro com bordado. Não é assim, não. Já tem 12 anos, né? Que eu tô no ralo aí com esse negócio e agora que eu estou começando a sorrir. Agora que a prosperidade está sorrindo um pouco mais para mim, né? Óbvio que tem gente que consegue isso de um jeito mais rápido, outros demoram mais. Isso também tem muito a ver com a realidade que a pessoa tem, a situação financeira que a pessoa está naquele momento. Então, assim, às vezes as pessoas perguntam assim, o que você faz, o que eu faço? Eu não sei qual que é a sua história de vida, não sei qual que é a sua situação, não sei qual que é a sua retaguarda. Perfeito. Entendeu? Então, mas uma dica, assim, que eu dou, isso independe de técnica que a pessoa vai se dedicar. Não foca só na técnica, entendeu? Não foca, você quer fazer crochê? Aí você faz 200 cursos de crochê e aprende a fazer crochê maravilhosamente bem. E aí, agora eu vou botar um perfil no Instagram, mas peraí, como é que mexe com o Instagram? Aí só as fotos são uma porcaria, entendeu? E aí, montei, mas você tem loja virtual? Não sei montar uma loja virtual, entendeu? Então, não adianta você focar só em uma coisa, você querer achar que se você aprender aquela técnica que você ama tanto, tão maravilhosa, aprender super bem e fazer perfeito o seu trabalho, isso vai fazer, simplesmente isso vai fazer isso virar um negócio de sucesso. Então, é um conjunto de coisas que a gente tem que aprender ao longo do tempo. Então, enquanto a gente estava conversando aqui, eu fui falando para você que eu fui aprendendo, né, a desenhar, mexer no Illustrator, e aí tem outras coisas também, né, a parte de marketing, é todo um conjunto de coisas. Se você quer ter o seu próprio negócio, você tem que estar pronta para administrar um negócio, né? O dono do restaurante lá, ele não vive só de receber elogio que a comida tá boa, entendeu? Ele tem um monte de problema para resolver. Seria ótimo se fosse só isso. Sim, eu acho que é importante dizer isso mesmo, que a gente tem que saber a técnica, claro, né? E aí aperfeiçoar a técnica também é importantíssimo, mas se você fizer só isso, como é que você vende teu produto, né? Porque eu acho que muita gente fica... Acho que a grande pergunta das pessoas é como que eu faço pra vender, né? E eu penso que é isso, se você não tiver o olhar pro negócio todo, como você tá falando, você não vai conseguir vender de verdade. Suas fotos estão boas? Você tem uma loja? Ou você tá direcionada pras pessoas certas, né? Tem muita coisa aí envolvida. E aí você tem que ter a consciência de que a partir do momento que aquilo ali virar um negócio, você não vai conseguir dedicar 100% do seu tempo pra fazer o seu bordado, nem fazer o seu crochê, nem fazer a sua costura. Você vai ter que ser quase que mais da metade do tempo empresário e depois artesão. Sim, me diz quanto tempo você borda, quanto tempo por semana você borda. É pouco, não é? Hoje em dia é pouco. Muito menos do que eu gostaria. Pois é. Porque é tanta coisa para administrar que eu acabo realmente bordando pouco. E eu acho que vale a reflexão pra todo mundo, né? Será que é isso mesmo que eu quero, né? Porque eu lembro de um papo que a gente teve com a Raquel até num dos conselhos de mãe dela, ou foi no episódio dela. Um papo que a gente teve no episódio que foi com a Raquel, que ela falou justamente essa diferença de ser uma artesã e ser uma empreendedora, né? Você pode ser só artesã no sentido de estar fazendo só o seu artesanato, pode ser um hobby, pode ser uma renda extra e aí pode ser mais devagar. Agora, se você precisa viver disso, você precisa disso pra pagar suas contas, você vai ter que pensar como empresária, né? Justamente. Não dá pra... Ontem à noite, quase 11 horas da noite, eu tava terminando de fechar pacote pro correio coletar hoje. Porque justamente, a gente é tudo, eu faço tudo. Eu recebo os e-mails, eu respondo dúvida de aluno, eu faço pacote, eu gerencio o estoque da loja, aí eu tenho que criar desenho. Aí, às vezes, uma pessoa que comprou um risco não conseguiu baixar, ou ela preencheu o e-mail errado, não recebeu o e-mail para download, eu tenho que ir lá e ver o que aconteceu. Então, esse é o dia inteiro. Eu começo a trabalhar às 6h30, 7 horas da manhã e vou até 10 horas da noite, às vezes. Sim. Mas eu tô feliz, entendeu? Tá vendo? Eu tô falando isso, mas é aquele negócio, eu assumi pra mim que era isso que eu queria fazer e que não tem nada, né, nenhum salário X ou Y, ou um conforto isso ou aquilo, que possa substituir a satisfação que eu tenho de trabalhar pra mim, entendeu?
Sim. E fazer uma coisa que eu gosto, que eu aprecio. Eu realmente aprecio o trabalho que eu faço, entendeu? Não é que eu vejo, você acha fodona? Não. Às vezes eu me acho, mas não 100% do tempo. É bom também. Mas assim, eu fico feliz de ver o meu trabalho pronto, sabe? De ver. Sim. E assim, não é só aquele negócio dos likes, nem da pessoa, nossa, que lindo, não é isso. É porque às vezes chega gente pra mim no privado ali e fala assim, nossa, seu bordado hoje me trouxe uma alegria, não sei o que, sabe? Então isso é muito legal. O curso tá me ajudando a passar por essa pandemia, não sei o que, sabe? Então assim, são essas coisas que realmente pagam, né, o serviço. O dinheiro também paga, mas isso também... O dinheiro é muito bom. O dinheiro também é importante, por isso apoia esse podcast, mas... Mas eu acho que também vem encontro do que a gente estava falando sobre essa história de aprender coisas novas, de dom, de talento, que aí, de repente, você é lá uma bordadeira de mão cheia desde criança, mas você vai ter que aprender a ser empreendedora, de repente. E não é fácil, não. Né? Não, aliás, nem um pouco. Eu ainda tô no aprendizado aqui. Estamos aí todo dia, né? Todo dia a gente aprende um pouquinho. Mas tá aí, todo mundo consegue aprender uma coisa nova, né? Você tá falando aí tava falando que tá aprendendo a editar vídeo, o Illustrator. Então, mesmo se você já tivesse bordasse há muito tempo, já tivesse isso com o pé nas costas, você ainda ia ter as outras coisas pra aprender, né? Com certeza. Sempre tem uma coisa a mais. Acho isso bem importante. Aliás, né, eu fico pensando que meu dia tinha que ter muitas horas, porque além de tudo que eu tenho pra fazer, eu queria aprender tanta coisa. Eu também. Eu fiz um curso de aquarela recentemente e até hoje eu não tive tempo de praticar. Pois é, porque tem além disso tem que praticar, né? Eu sei que na hora que eu vou fazer vai sair, talvez um tempo um pouco mais longo do que as meninas que fizeram junto comigo, mas mesmo assim, às vezes dá uma dorzinha, eu falo assim, nossa, eu queria tanto estar fazendo isso aqui agora, praticando o que eu aprendi. Mas não adianta, a gente não tem como, mas a gente também tem que ser tolerante, né, consigo mesmo. Eu sou muito assim, eu busco muito aprimorar o meu trabalho e todas as coisas que cercam ele, né? Mas eu não fico me cobrando tanto assim também, não, sabe? De ficar assim, ai, nossa, só tem esse fiozinho aqui ficou fora do lugar. Ah, tem dó, né? Vai ficar fora do lugar porque tem uma máquina cheia de roupa ali, lavada, me esperando para estender e eu não vou ter tempo de fazer de novo depois. Pra terminar, vamos com a grande treta da galera do bordado. Avesso perfeito ou não? Ah, do jeito que você quiser. Do jeito que você quiser. Eu vou ser bem sincera, eu me acostumei a fazer o avesso bem caprichadinho desde cedo, porque como eu falei no começo, o meu bordado ele sempre foi mais voltado para aplicação em encadernação e cartonagem. Então se eu fizesse um negócio todo bagunçado atrás, o meu refletia, justamente, ia ficar horrível. Então, eu comecei a cuidar muito disso, porque observar qualquer fiozinho que ficasse ali atrás atrapalhava o resultado final. Então, eu me acostumei com isso. Mas depois que eu comecei a abordar outras, por exemplo, bastidor e tal, eu relaxo mais, assim, sabe? Eu não vou atravessar um fio de uma ponta na outra. E eu falo muito isso para as minhas alunas. Às vezes, minhas alunas mandam as fotos dos avessos, dos bordados. Elas, ai, meu avesso está tão bagunçado. Eu olho e tá tudo certinho. Eu falo assim, você tá louca? Isso é bagunçado? Que é isso? Qual o tipo de remédio que tem que te dar pra você lidar com isso? Porque tá perfeito, tá ótimo. Mas assim, eu sou bem tranquila com relação a isso. Dicas da semana. Vamos lá, Dani, me conta o que você tá assistindo, série, filme, o que você tá lendo. Pode contar aí pra gente compartilhar. Vamos lá. Eu tô assistindo agora a 5ª temporada de Billions no Netflix, que eu gosto muito. Não assisti. Ah, eu adoro. O que é? Dá um resuminho rapidinho. É um cara bilionário, né, que trabalha no mercado financeiro, Wall Street e tal, e um promotor que depois vira procurador e que vive no pé dele para tentar de todo jeito incriminá-lo por crimes financeiros e tal, e eles se odeiam. Depois tem uma temporada que eles meio que se juntam contra um outro, e sabe, é cheio de reviravolta a história, mas eu gosto muito, assim, é um negócio muito bem trabalhado, assim, o elenco é muito bom. Billions, Netflix, muito boa.
Eu tô assistindo... Ele é um episódio por semana, então aí no intervalo eu assisto outras coisas. Justo. Né? Eu não tenho paciência pra essas coisas, um por semana. Eu espero juntar tudo. Também fico... Mas às vezes quando a série é muito boa, eu até gosto que seja assim, porque depois quando eu maratono uma série que eu gosto muito e ela acaba, eu fico com ressaca e eu não consigo ver nada. Né? Eu tô vendo a 3ª temporada também de Falda, que é uma série israelense no Netflix, muito boa também. E essa eu não conheço. É muito boa. Vou anotar. Eu gosto. É meio violenta. Tudo bem, gostamos também, gostamos. Eu acabei de ver uma série na Amazon Prime, né? Que eu adorei também, é Little Fires Everywhere. É com a Reese Witherspoon. E com aquela menina, atriz daquela série Scandal. Eu esqueci o nome dela, mas é muito boa a série. Ela fala... E até uma coisa bem pertinente, assim, pra essa época. Porque apesar dela se passar nos anos 90, a série, ela é nova, né? Mas a história se passa nos anos 90. Muito essa diferença de classes e diferença também... o racismo estrutural e tudo mais. Muito boa a série. E eu terminei de assistir também o The Last Dance, né? Que é o arremesso final. Aquela série do Michael Jordan. Bem interessante. Nossa, eu não assisti nenhuma dessas que você falou. Tô anotando tudo aqui pra poder assistir. E tá na minha lista agora. Eu vou começar a assistir semana que vem. Cosmos, Mundos Possíveis. Na Fox. Muito bom, muito bom. Você tava me contando que você é devoradora das séries. Isso. Eu assisto série bordando, né? Então... Você consegue? Como é? Bota a série pra rodar e é um olho no bordado e um olho na série. E não é dublado. Eu assisto legenda. E não é dublado, eu assisto só legendado. Eu também, mas é engraçado que depende da série. Se a série for muito... precisar prestar muita atenção, quando você vai ver, eu tô olhando pra televisão e o crochê tá no colo já faz mais de meia hora, sabe? Entendi. Eu não consigo assistir desse jeito essas séries em outros idiomas. Tá. Tipo essa Falda, por exemplo, não. Aquela Dark também, eu tentei assistir, mas aquele negocinho alemão não rola, cara. Eu tenho que assistir. Nem lendo a legenda direito a gente consegue entender o que tá acontecendo, imagina. Pior. Eu tenho isso também, é muito engraçado, porque o inglês, por mais que meu inglês não seja lá aquelas coisas, a gente já tá muito acostumado com o idioma, né? E aí, então a gente consegue dar uma olhada, depois parar um pouco, olhar, mas quando é outra língua, eu gosto de assistir muitas séries de outras que não sejam americanas. Mas aí tem que se concentrar naquilo lá, né? Não tem jeito, Essa semana eu assisti um filme na Amazon Prime. No final de semana a gente falou, vamos procurar um filme pra assistir. E eu achei ótimo, chama Entre Facas e Segredos. Eu vi, ele é maravilhoso. É muito bom o filme. Eu acho que vale a dica pra quem quiser, assim, um filme leve, vai, entre aspas, porque ele é engraçado, mas ele é sobre um crime. É bem doido, assim. Me lembrou muito os livros da Agatha Christie, porque tem umas reviravoltas no crime, né? E, na verdade, conta a história de um senhor de 85 anos, que ele era um famoso escritor de histórias policiais, inclusive. E aí, começa com o assassinato dele. Na verdade, ele morre, e aí acham que é suicídio, depois falam que é assassinato. E aí, nisso, vem um investigador, que é o Daniel Craig. Aliás, o elenco é maravilhoso, né? Tem, assim... atores muito conhecidos, atores muito bons também. E aí ele vem, porque ele foi contratado por alguém, ninguém sabe quem, pra descobrir quem foi que matou esse escritor. E aí você começa a ver que todo mundo tinha motivo pra matar o cara. É uma história muito legal, assim... né? Eu gosto muito, e muito surpreendente, né? Muito! Assim, você não consegue saber o que vai acontecer. Aí quando você fala, acho que agora que eu sei o que aconteceu, a coisa vira de novo, muito né? Legal. É muito bom. Tem o Chris Evans, o nosso Capitão América, que eu não gostava dele, de repente agora eu tô achando ele um bom ator. Legal. Eu gostei dele no filme também. Achei interessante. Foi bem legal. A gente se surpreende às vezes, né, com esses caras, né? A gente acostuma ver assim, eles fazendo só filme de ação, ou filme mais ou menos, e aí depois o cara aparece num filme assim e surpreende todo mundo. Exatamente. Ele é um que me surpreendeu super, e ele tá no filme. Então eu acho que fica a dica que é um filme leve, apesar de ser sobre assassinato e tal, é um filme leve e engraçado, eu acho que vale a dica aí pra quem quiser assistir. É meio que um humor negro, assim, né? Bem legal. Isso. É um humor um pouco diferente, né? Não é todo mundo, acho que pode gostar, mas ainda assim, eu e meu marido, a gente assistiu aqui no final de semana, os dois rachava de rir,
Porque se falava, rachava de rir por causa dos absurdos das coisas, né? Não porque é comédia, mas você falava, meu Deus, como assim? Isso pode acontecer. Eu gostei bastante. Acho que fica a dica aí pra galera. Presta atenção que a mamãe vai falar. A mãe é do Japinha, mas quem ganha conselho é a gente. Shiny People! Gente, vocês são tão lindas, as minhas meninas apoiadoras lá do Telegram. Beijo, Telegram! Todo mundo disse que ouve o Hello Shiny People e já fica feliz. Ai, eu fiquei muito feliz com isso. Vou deixar logo o beijo antes que eu esqueça. Vou deixar Vai. beijo pra Bebel. Beijo pra... Ih, gente, agora eu vou esquecer. Eu anotei Agora da esqueci Lívia, tudo. pra Lívia, pra Rita, pra todas as meninas do Telegram. Gente, olha só, eu vou dizer. Entrar no grupo do Telegram é muito legal. Tudo bem que você tem que pagar um dinheirinho, mas ó, um dinheirinho pobrinho. Sim. 15 dinheiro, não custa tanto assim. E é muito animado. Quem foi? A Carla que falou essa semana que é pouco, R$15 pela diversão que ela tá tendo. Exatamente. Porque R$15 significam R$3,50 por episódio, então você tem que fazer igual a Bebel. Bebel, ela paga R$7 por episódio, gente. Olha que linda, ela paga 30. Bebel maravilhosa. Gente, aliás, quando eu vi o nome da Bebel, Bebel Urbana, eu falei, eu quero ser amiga dessa menina, porque ela tem um nome muito maneiro. Eu quero andar com ela no recreio. Bom, as meninas pediram, porque eu faço tudo que pedem. Eu sou uma mãe muito legal, gente, eu acho. Sim, ela é mesmo. Ela toda semana passa lá no grupo e pergunta, gente, o que vocês querem que eu fale essa semana? Isso, praticamente todo dia eu vou lá falar alguma coisa, porque eu adoro falar, né? Sim. Eu adoro escrever igualmente. E aí as meninas pediram pra eu fazer, já aproveitando que o Dia dos Namorados passou, né? Na verdade, a gente tá gravando no Dia dos Namorados, mas a gente vai pro ar, né, na segunda. E aí pediram pra eu deixar um recado pro mozão. Então, gente, olha só, agora é o seguinte, você tira o fone, entendeu? Faz aquela cara de gatinha e deixa o mozão ouvir o recado que mamãe vai mandar pro mozão, tá bom? Tá parecendo bem romântico isso, mas tudo bem, vamos lá. Não vai. foi armado, entendeu? Não deixa ele ouvir que foi armado. Faz de conta que foi você que, por um acaso, soltou o som naquela hora, tá? Então, vou falar. Ó, mozão, a gente entende que a criação do menino era bem patriarcal, que vocês tinham essa coisa bem machistazinha, todo o trabalho da casa era feito pela mamãe, pela avó, pela tia, até tua irmã mais nova fazia tudo e você ficava lá bonitão no sofá, né, vendo televisão. Ai, que vida boa, que saudade, né? Mas você tem que entender o seguinte, as mulheres decidiram ir trabalhar, elas começaram a ganhar o seu próprio dinheirinho e o trabalho da mulher, ele é infinito, cara. Ele é um trabalho de 24 horas por dia, 7 dias na semana. Não tem sábado, não tem domingo, não tem férias, não tem fundo de garantia, né? Não tem 13º, não tem nada, só tem o quê? Rola, a gente só se dá mal e nem sempre a gente tá se divertindo com essa rola. Então eu queria dizer pra vocês o seguinte... Quando você não ajuda, e você pensa que ajuda, né? Porque não é ajudar, você tem que participar. Afinal de contas, tanto a casa quanto esses filhos que estão dentro da casa, ou vieram do seu saco, olha, as crianças, a gente não fez filho sozinho. Ou então, essas crianças vieram junto com aquela mãezinha que você amou e quis cuidar, e por isso você também tem que cuidar das crianças, né? Não fica assim, se eximindo, falando, eu não sou pai das suas crianças. É assim, cara, tu tá aí, então vamos ajudar. Então é o seguinte, se você quer mesmo ter aquela noitinha agradável de prazer, amor, carinho, sabe o que você faz? Sabe o que você faz? Você lava a louça! Lava a louça! Porque nada deixa uma mulher mais excitada e molhadinha do que aquela loucinha bem lavada, aquela cozinha limpa, porque tem que lavar a louça, mas tem que jogar o lixo fora, não pode deixar lá no ralinho. Limpar a pia, o fogão. Exatamente. E não ficar fazendo aquela banheira na cozinha, porque meu marido, quando lava a louça, parece que ele lavou a cozinha, né? Tá cheio d'água no chão. Eu falo, marido, e aí, não vai passar o pano, roda, não tem, né? Então, gente, é isso. Mulher tem que gosta... fazer o serviço completo, né? Quando Exatamente. For fazer. Mulher gosta de pinto, sim, gosta de dinheiro, mas adora uma casa bem arrumada, principalmente quando alguém tá fazendo isso pra ela, entendeu? Então, ainda mais nessa quarentena que a gente tá ferrada, porque a gente tá trabalhando, a gente tem que fazer todas as coisas, cuidar do filho, o filho não vai mais pra escola, e a gente fica lá descabelada, e as mulheres estão surtando, e você, cara, tá aí achando que tá tudo bom, né? Falando assim, eu vou pedir um iFood, não tem nem mais dinheiro pra pedir iFood, gente, quero iFood, entendeu? Então vai ajudar a sua mulher a fazer as coisas, ajudar não, vai participar, né? Vai fazer, compre ações na vida da sua mulher, entendeu? Imagina o quanto benefício você vai ter. Gente, é ação que nunca vai desvalorizar, porque uma mulher bem amada, uma mulher bem servida, com a louça limpinha por você, olha só, essa mulher vai ser só sorriso, amor, e ela vai falar, querido, vem que eu tô te esperando. Pensa! É só benefício,
entendeu? Agora pode tirar, mozão. Desliga. Agora vamos falar, entendeu? Nossa, gente, foi o melhor conselho possível, cara. Impossível. Agora faz de conta que o som sumiu. Você bota de novo o plug. Que eu quero dar um conselho para vocês, meninas. Também pediram pra dar esse conselho pras meninas. Olha só, para de ficar achando que você tem que dar conta de tudo. Gente, sabe a Mulher Maravilha? A Mulher Maravilha, ela tinha um avião invisível e tinha um laço mágico. Pois Você é. não tem nada disso. Então para de ficar achando que você tem que dar conta de tudo. Você não tem que dar conta de tudo. Sabe o que você tem que dar conta? Da sua sanidade. Exato. Primeira coisa. Então, todo dia, você faz uma agenda. Eu fiz uma programação aqui em casa. Eu tenho o horário da criança que tem que ir lá, as aulas que ele tem que assistir, a hora que ele tem que almoçar, aquelas coisas todas. E aí você bota um horário, 30 minutos. 30 minutos são seus. Aqui em casa eles já sabem. Se eu tiver no banheiro, e assim, eu fico no banheiro enrolando, tá? Não fico no banheiro fazendo nada, não. Eu fico no banheiro, né, zapeando, a gente fica lá no Instagram, fica vendo as coisas que a gente quer. Entendeu? Se a Raquel te respondeu, é porque ela tá nos 30 minutos do banheiro dela. Exatamente. Aí, e eles já sabem. Se eles entrarem, se bater na porta quando eu estiver no banheiro, eu lato. Eu mordo. Eu já falo lá, quem vai? Tipo, quem vai? Tá me perguntando por quê? Porque são os meus 30 minutos de felicidade. Então a gente merece, no mínimo, 30 minutos de felicidade. Seja de manhã, de tarde, na hora que você quiser. Então eles já sabem. Aliás, no meu ateliê eles já quase nem entram, porque já sabem que eu vou morder também. Mas o banheiro, então, não pode entrar. Se eu estiver tomando banho e entrar, gente, é morte. É faca. Porque, cara, é aquela hora que você fala assim, sabe? Que você vai deixando a água cair, vai relaxando, fala, finalmente, ai, eu mereço. Então, primeiro, você tem que ter um tempo pra você, pra sua sanidade. Não importa, gente, você larga a criança no colo do pai, se ele for pequenininho, e tranca a porta. Tranca a porta e fica lá, esquece. Bota um fone, uma música bem alta, e aí você não vai ouvir ninguém reclamando, não tá nem aí. Pronto, desliga, entendeu? E aí você vai ser feliz, porque a gente precisa ter sanidade, primeiro de tudo. Depois eu vou dizer pra vocês que ninguém consegue fazer tudo mesmo. Eu sou super agitada, eu não paro. Mas, ó, tem dia, hoje, por exemplo, eu acordei quase 11 horas da manhã, porque eu tava merecendo, gente. Eu tô tão cansada, tão morta, caída, aniquilada, que eu falei, eu vou dormir. E hoje meu filho não tem aula, eu falei, eu não tenho que saber disso não, eu vou dormir. E dormi, entendeu? Eu passei assim, eu precisava. E meu marido veio aqui atrás de mim um monte de vezes, eu falei, o que vai? O que vai? Tô ocupada trabalhando. Vai lavar a louça. Aí ele foi lá e lavou a louça e não encheu meu saco. Para com isso. Então, bom, o conselho de mãe dessa semana é essa, entendeu? Vai botar o mozão pra fazer as coisas e para de ficar achando que tem que fazer tudo, que não tem que fazer tudo. Você tem que ficar sã, tem que ficar de bem com a sua cabeça. O resto, cara, o resto você deixa pra amanhã, tá tudo certo, tá? Beijo, galera! Meu Deus do céu, que rápida. E os recados da semana, Átila, bem-vindo novamente. Estou aqui. Fui enganado, viu? Porque eu achei que a gente ia fazer outra coisa antes. Não Como recado. assim? Mas é o Mas tudo recado. bem. Porra! Vamos ao recado, então. Eu aviso, mas Vamos ao recado. pensa vamos ao assim, recado. seu quadro é sobre os recados da semana. Entendi, tá bom. Entendeu? Tá bom. Mas bom. eu queria complementar antes o episódio. Agora tá bem explicado. Agora tá bem explicado. Como eu estava te explicando, o episódio foi com a Dani Ribeiro. Estávamos falando aqui com ela, acabaram de ouvir. Dani Ribeiro é canhota. Olha aí, boa gente. Átila é Canhoto. E aí, olha só, ela tava contando pra gente que quando ela era criança, ela pediu pra avó dela ensinar ela a bordar. E aí a avó dela ensinou, mas assim, talvez com um pouco de má vontade, não sei. Mas todo mundo tem má vontade com canhoto. Aí a avó dela falou o seguinte, mas você é canhota, por isso que tá assim, Por isso tá tudo torta. Putz. E aí eu queria tua opinião, queria que você contasse um pouquinho como é ser canhoto, Átila. Eu vou te dizer que minha mãe, ela tem preguiça de me ver na cozinha. Ela nunca insistiu muito pra eu tentar ajudar ela, porque toda vez que eu ia fazer alguma coisa, ela falava, não, com essa mão canhota aí vai... Nesse level. Aí ela não tinha muita paciência pra me ver na cozinha. Então eu nunca fazia essas coisas. Tipo, cortar bolo de aniversário. Pera, deixa que eu te ajudo aqui, vai, deixa aí. Nossa, até o bolo do aniversário, meu Deus do céu. Exatamente, até o bolo do aniversário. Sabe? Ela segurava na mão assim pra cortar direito, pra não ficar tudo torto. Eu sei o que ela passou, viu? Eu sei, má vontade com canhoto é real, viu? É real deal.
Mas aí você acha que foi mais difícil aprender, então, alguma coisa? Porque o povo tinha mais má vontade de te ensinar isso? Ah, é o mundo dos destros, cara. A gente é minoria, malandro. Pensa o quê? Carteira de escola, cara, tem 2, 3 ali. Geralmente são as zoadas ainda, que são as do canhoto. Sabe aquelas que tinha só de um lado, Sim, antigamente? De que era de sei, madeira? aham. Puta, cara. Eu me acostumei a usar as de destro, pra você ter uma ideia. Porque não era sempre que a sala ia ter, sabe? Pois Pesado é. E o você negócio. usa o mouse do lado direito também, né? Pois é, eu me adaptei pra usar o mouse do lado de... Então eu sou destro de mouse e canhoto do resto. Mas eu não consigo usar o mouse com a mão esquerda. Olha Eu só. treinei com a direita sempre, então tô Aham, acostumado. poxa Mas é vida. isso, né? Pois é, olha Você só, vê os como o canhotos mundo aí. é difícil pra quem é canhoto. Qual a maior dificuldade A aí? dificuldade é sobreviver, né? Não Ah, sei, tá bom. não sei. Não te preparei antes, né? Não deu Não, tempo eu de pensar. Eu tô Novidade. pensando. Eu lembro só o mais. Era de escola, porque depois que você fica adulto, você meio que faz do seu jeito as paradas. Por exemplo, o Aham. mouse aqui mesmo, já me acostumei, Uhum. que é a única coisa que influencia. E de resto não tem muitas coisas, né? Uhum, Tipo, dirigir você aprende do lado de todo mundo ali, Sim, meio que já não aprende importa. igual, né? Então tá É, tudo certo. Todo mundo aprende no mesmo ali, né? Então, A menos que eu vá certo. pro Japão e aprendesse do lado, né? Nossa, Quem sabe não. ia ser... Aí já Imagina vai... que Aí bizonho. confunde tudo. Não. É, aí ia ser bizonho demais. Mas é isso. E aí, a gente também falou um pouco dessa história de dom e talento, porque como ela começou Olha. mais tarde, já que a avó Ah. dela deu uma desanimada dela ali no começo, né? Tipo, a gente fica pensando, tipo, como que foi mais difícil começar depois? Normalmente quem começa desde criança. E você, Sim. começou desde criança a pintar, desenhar? Nada. Bom, desenhar sim. Desenhar eu comecei... Desde criança eu desenho. Mas Uhum. pintar miniatura, assim... E mesmo lápis de cor eu fui pegar mais velho, assim. Aliás, eu passei pelo digital e depois eu voltei pro tradicional, depois de velho, assim. Mas eu não sei se é mais... É que talvez... Sei lá, como você já tem a base do desenho, alguma coisa É. já adianta. No caso Sim, dela, eu não sim. sei se tinha alguma outra base que ela podia ter aproveitado. Mas no meu caso, acho que a do desenho ajudou. Você tem um vídeo no teu canal que você responde várias perguntas da galera e você fala um pouco sobre essa história de dom, talento, não tem? Sim, tem até um cast que a gente fez disso, um Olha minicast só, é lá. verdade. Era o cast que eu queria. Isso, é. Mas quem foi pro YouTube também, então tá tudo bem. Tá Vai lá no YouTube que tá tudo lá, né? Isso, Bom, minicast. era isso. Só queria compartilhar e dar visibilidade para os canhotos Os nesse canhotos episódio. que são minoria, são... Maioria nesse episódio. Não, maioria não, igual, porque a Raquel é Igual. destra também, eu e Raquel destra, você Aí, e tá Dani vendo? canhotos, é. Bom, Tá vendo? Nunca é maioria não, canhoto. Não deu, não rolou, não foi dessa Não vez, rolou, Átila. Não foi. Nunca é, não é de nenhuma vez, na verdade. Bom, vamos então ler os comentários aqui. Finalmente o que você veio Certo. fazer, vai, Átila. Certo. Eu começo? Até agora foi só enrolação mesmo, eu começo aqui. Tá bom, vamos lá. Olá, Fê, tudo bem? Meu nome é Sabrina, sou de Paulista, Pernambuco e sou ouvinte Olha. recente do podcast. Muito bem. Tanto que conheci primeiro Entrelaçadas e estou maratonando os episódios do Agulhas. Olha! Faço bordados em ponto cruz e amo as dicas que você e seus convidados falam no programa. Muito bom. Aprendi a bordar aos 10 anos em um curso que fiz com a minha mãe e minha avó. Uou. Até 2018 não vendia nada, fazia alguns projetos pra mim e outros pra presentear. Mas, visando uma renda extra, comecei a vender toalhinhas de lanche, de início recebi elogios. Uhum. Até o dia que veio a primeira decepção. Ih, Pensei em desistir, mas graças a Deus não fiz isso. Entendi que faz parte do trabalho não agradar a todos. Existem pessoas com problemas. Existem pessoas erradas. Exato. Escutar os episódios está me ajudando muito a melhorar minha maneira de trabalhar, pois apesar de estar fazendo o que gosto, os bordados não são minha renda principal. Não sei o dia de amanhã e tento me adaptar aos poucos para passar a viver do que amo, que é bordar em ponto cruz. Parabéns pelo trabalho e pela humildade em dividir suas histórias, dando dicas que ajudam muitas pessoas que têm dificuldade ou até mesmo medo de dar o primeiro passo. Ó. Continue sempre assim, incentivando e cativando a todos nesse lindo mundo do artesanato. Olha Obrigada só que e beijos. falas Gente, bonitas, né? Não é? Olha, Sabrina, eu fiquei emocionada. Nossa. Eu tive que ler umas 3 vezes pra conseguir falar, porque eu não tô Sem acostumada com chorar. essas palavras Falar sem bonitas, chorar. assim. Exato, exatamente. Falar sem chorar. Oh, meu Deus, muito emocionante. Muito obrigada, Sabrina. Muito bem. Continua que uma hora vai. Tá todo mundo na tentativa aqui, né? Isso, com certeza. Uma hora vai. Tem que ir, né?
Pra onde a gente não sabe. Não sabemos. Comentário, então, da Ailo Arts. Ela começa dizendo aqui: amei o episódio e vou defender a costura. Como boa amante que sou, acho que tudo depende da sua habilidade, do quanto treinou e de quanto gosta da manualidade. Palavra bonita. Bonito. Já fiz crochê, já fiz tricô e não é uma coisa que me encanta. Outra palavra bonita. Agora, amo as camisas, calças, casacos, vestidos que faço. Por mais que tenham punhos, colarinhos, carcelas. Eu não sei nem o que é carcela. O que é carcela? Continua é uma que vai cela? ser muito engraçado. Tá bom, vamos lá. Depois você vamos vai lá, ter que tentar adivinhar o que é cada coisa. Vai lá, Átila. Tá bom. Braguilhas. Gosto do processo de desenhar o croque. Crocs é aquele do chinelinho lá? Não, né? Croquete. Modelar, enfim. E como muitas convidadas já falaram, habilidades se desenvolvem com prática e persistência. É uma satisfação vestir uma roupa que você mesmo fez, seja de tricô, crochê ou costura. Muito bem. E aí, o que é uma braguilha, Átila? A braguilha é o seu zíper da calça, né? Isso Ah, bem, olha tô acostumado. só, Tô que acostumado. bonito. Agora, carcela. Cara, você sabe Que eu sei que é Car System. Sabe que eu não sei também? Eu devo ter aprendido isso lá na época que eu fiz o curso, mas faz um tempinho. Nossa, croque eu também não faço ideia o que é. Eu só ouvi Crocs, o China. Croqui, amigo. Croqui é quando você Croquete. faz um rascunho, um desenho. Ah, mas porque Croqui. rascunho é muito difícil de falar, né? Croqui é Que muito coisa de... croqui? Quem fala Peraí, croqui, meu Eu Deus? falo, Minha arquiteto avó fala fala muito croqui. croqui. Para com rascunho. isso! É sério! Para de zoar com a minha pessoa! Nossa, Quando a gente faz um desenho, é um croqui. Ah, não é. É Para com rascunho. É Não. rascunho. Croqui. Não, eu tô achando péssimo Nossa, isso. croqui, cara. Croqui. Meu Mas, Deus ó, do céu. acho certo defender a costura. Eu falei que... Certo. Eu tenho preguiça só. Mas, na real, Sim. quando você vai ver também as coisas de crochê, também dá preguiça. Então, na verdade, a gente tem que Tudo. assumir ali a preguiça que a gente quer e ir embora, né? Porque não tem... Tudo dá trabalho, na verdade. É, Eu a olho preguiça- pro Átila pintando. Exatamente. É uma... Gente, é a última live que o Átila fez. Eu juro que, assim, eu entro pra dar os minutos lá pra pessoa, porque eu sou amiga legal, vou lá, curto, comento e vou embora. Mas Isso, tá bom, né? tá bom. eu finjo que eu apareci. Quando eu vi o tamanho da miniatura, era... Gente, o que era aquilo, Átila? É o tamanho padrão de board games, né? Não era muito menor, não, era menorzinho esse duendezinho, sei lá, que você fez. Era uns 3 centímetros. É o padrão, é 35 milímetros. É isso aí. Nossa, achei muito isso aí. pequeno. E aí eu olhei pra aquilo e fiquei com preguiça. Na hora, instantâneo. Na hora, instantâneo. Tá vendo? Então, Pois é, e foram 4 horas total ali pra eu finalizar tudo, né? 2 só na live, depois eu gastei um tempo extra. meu Deus do céu. É Bom, verdade, questão de perspectiva mesmo. então, na questão de eu acho que é isso. Eu gosto, eu acho lindo. Sim. Eu fiz uma camisa do começo ao fim, eu já fiz algumas Olha peças. só. Mas assim, eu prefiro comprar. Eu vou pagar pra alguém, acho melhor. Bom, vamos lá. Mais um comentário. A Simone Silva falou o seguinte: amei esse episódio com a Marie Castro. É uma delícia ouvir ela falando sobre o mundo handmade. Esta foi a minha primeira experiência ouvindo o podcast. Amei. Já estou ouvindo os outros episódios. Muito Ótima companhia enquanto faço meus trabalhos em crochê. Obrigada. bem. Eu- Que bom. Agradeço, Simone. Muito obrigada. Primeiro episódio, espero que primeiro de todos. Todos, isso. Primeiro de todos os outros. Aliás, isso é uma coisa que ela falou, é bem legal, né? Ouvir podcast quando você tá fazendo o seu artesanato, seja ele até pintando miniatura ou fazendo o que for, é Sim. sempre bom, né? Porque você fica ali ouvindo, você pode ficar com a sua visão atenta no que você tá fazendo, é bem Exato. interessante mesmo. Porque assim, eu falo muitas vezes que às vezes, eu consigo fazer crochê e assistir uma série muitas vezes. Só que, Certo. às vezes, você acaba Ah. prestando atenção na série. De repente eu vejo, faz meia hora que eu tô olhando pra televisão e o crochê tá no colo. Já mudou de vídeo já, inclusive, já tá Já. passando outra coisa. E aí eu nem sei mais o que eu tô fazendo. Então, com o podcast, pelo menos, né, não tem esse risco. Isso, é mais tranquilo, É mais tranquilo. É como ouvir rádio, né, gente? Isso, exato, ou É um música. rádio moderno. Isso, rádio da internet, das internet. Enfim, é isso, gente. Mandem mensagem, continuem mandando mensagem, continuem interagindo com a gente. Sim. Galera, está gostando do Átila? Essa semana eu fiz uma pesquisa Eba. lá no Olha, Instagram. pesquisa. Ah, perguntando o que você acha do Átila. Mentira.
Ah, não. Mas eu perguntei o que as pessoas estavam gostando do novo formato do podcast e uma das respostas é sempre a Raquel e o Átila. Olha aí eu vi jogo, hein? Que Tá amor. vendo? Eu tô aqui Ganhando derretendo fãs. na cadeira. Tô derretendo aqui na cadeira. Bom, gente, é isso. Chega. Já falamos demais hoje. Tá bom, eita, coisa boa. Não esquece de manda e-mail, podcastintrelaçadas@gmail.com ou comenta lá no Instagram, no YouTube, sei lá, manda pro Átila que ele também lê aqui, tá tudo certo. Isso, verdade. Pode fazer isso também. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Abração e até mais, galera! Bom, Dani, muito obrigado por ter aceitado aqui o meu convite, ter vindo aqui falar comigo. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Olha, eu te agradeço pelo convite, estou super feliz de estar aqui, achei muito legal participar. Que legal. E espero que venham outros aí, né, também. Opa, espero que a gente possa fazer outros episódios. Tem muito assunto aí pra gente conversar. A gente começa a conversar, vai falando de uma coisa, daqui a pouco tá em outra, e aí a gente vê que dava pra falar mais uma hora de outra, Verdade. né? Acho que a gente pode fazer outros episódios sim. Muito obrigada por ter aceitado, muito obrigada por ter, inclusive, arranjado aí as coisas. A gente teve que parar no meio pra Dani receber correio. Foi uma coisa, mas deu tudo certo. No final. Quase perdeu o computador, que ela foi embora com o microfone e tudo. Mas a gente tá aqui, sobrevivemos a mais um episódio. Valeu, brigadão, um beijo. Beijo, até segunda, gente!